Você já sentiu que o ar ao seu redor parece diferente? Como se algo invisível estivesse se aproximando, mudando silenciosamente a forma como pensamos, sentimos e até sonhamos. Nos últimos meses, milhares de pessoas em todo o mundo têm relatado a mesma sensação. Um peso estranho no ambiente, um aumento da sensibilidade emocional e uma intuição inexplicável de que algo muito grande está para acontecer. Mas o que seria isso? Uma simples coincidência coletiva? Ou estaríamos à beira de uma mudança vibracional sem precedentes? De acordo com um dos astrólogos mais respeitados da atualidade, o período entre 2025 e 2027 marcará o início de um campo de realinhamento planetário, um fenômeno que ele descreve como ondas de energia massivas vindas do centro cósmico. Essas ondas não seriam destrutivas, mas transformadoras. Elas não vêm para apagar o que conhecemos, e sim para ressignificar a forma como a humanidade enxerga o tempo, a consciência e a própria realidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode mudar completamente sua percepção sobre o que está acontecendo com o mundo neste exato momento. Imagine por um instante que o planeta inteiro seja como uma harpa cósmica. Cada ser humano é uma corda vibrando em determinada frequência. E agora algo imenso e invisível está começando a tocar essa harpa universal. Alguns sentirão isso como inspiração, outros como confusão, e muitos como um chamado profundo, vindo do coração, pedindo por mudança, propósito e reconexão. O astrólogo que fez essa previsão afirma que a Terra está atravessando o limiar de uma nova frequência, uma zona que ele chama de cinturão de luz, onde antigas energias começam a se dissolver para dar lugar a uma consciência mais elevada. Ele não fala de catástrofes, mas de transições energéticas, de reinícios espirituais que alteram o rumo das civilizações, das ideias e até da ciência. E o mais intrigante é que outras fontes, antigas e modernas, estão apontando para o mesmo período. Textos astrológicos védicos, previsões maias reinterpretadas, registros egípcios e estudos recentes sobre o campo magnético terrestre estão convergindo para uma mesma janela de tempo, 2025 a 2027. Coincidência ou um padrão cósmico prestes a se revelar? O que está prestes a acontecer pode afetar nossos pensamentos, emoções e até nossa biologia, não por algo externo ou destrutivo, mas por uma reconfiguração vibracional profunda. E se as previsões estiverem certas, isso não será apenas um evento astronômico, mas uma virada de era. Mas afinal, o que são essas ondas de energia? De onde vêm? E por que astrólogos, físicos quânticos e espiritualistas estão tão atentos a essa data? Respire fundo, abra sua mente, porque a partir de agora você vai entender por que 2025 não será apenas mais um ano, e sim o início de uma transição que redefinirá o futuro da humanidade. Em 2024, um astrólogo conhecido por previsões precisas sobre eventos globais começou a notar algo incomum em seus estudos celestes. Enquanto analisava o alinhamento dos planetas externos, Urano, Netuno e Plutão, percebeu um padrão que não aparecia há séculos. Segundo ele, essas configurações indicam ondas de energia cósmica que atingem o campo magnético da Terra, alterando não apenas o clima, mas também o comportamento humano em escala coletiva. Mas o que chamou mais atenção foi o período de pico, entre meados de 2025 e o fim de 2027. Ele descreveu esse intervalo como o portal da ressignificação planetária, um ponto de inflexão em que a Terra passaria por um realinhamento energético sem precedentes. O astrólogo explicou que, da mesma forma que a Lua influencia as marés e os ciclos biológicos, as vibrações cósmicas influenciam os campos sutis da consciência humana. E quando esses alinhamentos atingem um ponto crítico, a humanidade desperta coletivamente. Segundo ele, os efeitos já começaram. Você já notou que o tempo parece mais rápido? Que as pessoas estão mais sensíveis, ansiosas, mas ao mesmo tempo com um desejo intenso de mudança? Tudo isso seria reflexo do início desse campo de realinhamento. Ele chama esse fenômeno de ondas de transição energética, pulsações invisíveis que passam pelo planeta
e recalibram o campo vibracional coletivo. Essas ondas não são algo místico ou sobrenatural, segundo ele. Elas fazem parte de um ciclo natural, descrito em antigas tradições e agora estudado por cientistas que observam oscilações no campo magnético terrestre e variações na radiação solar. E é aí que a coisa fica ainda mais intrigante. Astrônomos da atualidade já confirmam que o Sol está entrando em um de seus ciclos mais intensos das últimas décadas. Explosões solares, ejeções de plasma e flutuações eletromagnéticas têm sido registradas com frequência crescente. Mas o astrólogo sugere algo além da física. Ele afirma que essas explosões são mensagens vibracionais do Sol, sinais de que o sistema solar inteiro está se preparando para uma mudança de frequência. Segundo ele, o Sol é mais do que uma estrela. É o transmissor central do campo de consciência cósmica que nos conecta a planos sutis. Quando ele pulsa com mais força, envia códigos de energia que despertam memórias, emoções e intuições adormecidas na humanidade. Essas ondas solares seriam a manifestação física das ondas de energia massivas que chegarão com mais intensidade entre 2025 e 2027. E quanto mais a Terra se aproxima desse ponto, mais sensíveis nos tornamos a essas vibrações. Pessoas relatando sonhos vívidos, mudanças bruscas de humor, perda de noção do tempo e até sensações de déjà vu estariam sentindo o impacto inicial dessas ondas. Mas o astrólogo adverte: isso não é motivo de medo, é um chamado para o despertar. Ele explica que essas frequências estão limpando padrões antigos, crenças limitantes, memórias coletivas e emoções reprimidas. É como se o planeta inteiro estivesse passando por uma reconfiguração vibracional, um processo de purificação energética que prepara a humanidade para uma nova fase de consciência. O que torna essa previsão ainda mais impressionante é que diversas tradições ancestrais falam sobre o mesmo período, ainda que com nomes diferentes. Os astrólogos védicos, há milhares de anos, já mencionavam a chegada da era da expansão de consciência, marcada por vibrações de luz vindas do centro galáctico. Os maias, em seus calendários, descreviam um ciclo de 13 anos que terminaria exatamente em 2027, simbolizando o retorno do tempo real, quando o ser humano voltaria a viver em sintonia com as frequências da natureza. Até mesmo os antigos egípcios falavam sobre uma grande aurora cósmica, um período em que o sol espiritual despertaria dentro de cada alma. Coincidência? Ou todos estavam captando, por meios diferentes, a mesma mensagem universal? Segundo o astrólogo contemporâneo, todas essas profecias se cruzam no mesmo ponto, e esse ponto é o agora. Ele acredita que estamos entrando em uma fase onde a ciência e a espiritualidade finalmente se encontrarão. Os experimentos de física quântica que mostram como a consciência afeta a matéria seriam a evidência moderna do que os antigos chamavam de poder vibracional. E isso nos leva a uma questão essencial. O que acontecerá quando essas ondas de energia atingirem seu ápice entre 2025 e 2027? Será o início de um caos global ou o nascimento de uma nova humanidade? O astrólogo é claro: o que vem não é o fim, mas o reinício espiritual. Um momento em que a Terra deixará de ressoar em uma vibração de medo e passará a vibrar em um campo de harmonia, verdade e conexão. Mas há um detalhe que poucas pessoas perceberam e que o astrólogo considera o verdadeiro sinal de que a transição já começou. Ele o chama de despertar silencioso. É aquele instante em que você sente que algo mudou, mas não sabe explicar o quê. É quando você olha para o céu, ouve uma música ou sente uma presença sutil e percebe que o mundo não parece mais o mesmo. Milhares de pessoas em diferentes países estão relatando a mesma coisa, como se uma nova camada da realidade estivesse se revelando lentamente. E para o astrólogo, esse despertar silencioso é o prelúdio das ondas de energia que virão com toda a força nos próximos anos. Não haverá anúncios oficiais, nem manchetes de jornal. Será uma transformação interna, individual e coletiva ao mesmo tempo. Ele acredita que essa mudança vibracional despertará dons adormecidos da mente humana, como a intuição, a empatia e a capacidade de compreender as emoções dos outros com muito mais clareza.
O planeta, segundo ele, está sendo reprogramado para uma nova era de sensibilidade e sabedoria. E quando essas ondas atingirem seu auge, nada, absolutamente nada, permanecerá igual. O astrólogo afirma que as ondas de energia não chegarão de repente. Elas já estão aqui, apenas em uma frequência mais sutil. O aumento de emoções intensas, a sensação de urgência por mudança e o despertar espiritual coletivo são os primeiros sinais dessa transição energética. Observe ao seu redor. Mais pessoas estão questionando padrões antigos, se afastando de ambientes tóxicos e buscando propósito. Há uma busca crescente por conexão, simplicidade e verdade interior. É como se algo invisível estivesse empurrando a humanidade para fora da estagnação, e ninguém consegue mais ignorar essa força. O astrólogo descreve essa fase inicial como o chamado vibracional. É quando a consciência começa a perceber que o mundo material não é tudo o que existe. As pessoas sentem uma mistura de confusão e clareza, de cansaço e inspiração. É o início do realinhamento energético da humanidade. Mas ele faz um alerta: nem todos reagirão da mesma forma. Enquanto alguns sentirão um impulso para o autoconhecimento, outros resistirão à mudança. E essa resistência pode gerar turbulências emocionais. Essas sombras não são castigos. São partes esquecidas de nós mesmos, que finalmente estão sendo iluminadas. E quanto mais luz chega, mais essas partes se revelam. Entre 2025 e 2027, segundo o astrólogo, 3 grandes pulsos de energia cósmica atravessarão o campo vibracional da Terra. Cada um desses pulsos terá uma função específica no processo de ressignificação planetária. A primeira onda, chamada de revelação, será o início do grande despertar coletivo. Velhas estruturas começarão a se dissolver, não por colapso, mas por transição energética. Ideias antigas perderão força e novas perspectivas surgirão com intensidade. A humanidade começará a perceber que o verdadeiro poder está na vibração, não na imposição. A segunda onda, chamada de purificação, será a mais desafiadora. Muitos sentirão uma espécie de revisão interna. Emoções reprimidas, medos antigos e memórias coletivas serão trazidos à tona para serem curados. Será o momento em que a luz penetrará profundamente na consciência e tudo o que estava oculto virá à superfície. Não se trata de sofrimento, mas de cura vibracional. A terceira onda, chamada de expansão, será o ápice do processo. Um novo campo de frequência envolverá o planeta, trazendo sensação de leveza, clareza mental e uma empatia nunca antes sentida. O astrólogo descreve esse momento como o nascimento da nova consciência, uma fase em que a humanidade começará a criar de forma alinhada ao fluxo do universo. E ele enfatiza: essas ondas não virão de fora, mas de dentro da própria Terra e da consciência humana. É o planeta e seus habitantes vibrando juntos em um novo padrão energético. Mas há algo que ele alerta com muita seriedade: essas ondas não afetarão todos da mesma forma. A vibração pessoal de cada um determinará como esse processo será sentido. Quem estiver em desalinho com seus próprios pensamentos e emoções poderá sentir confusão, insônia e até cansaço inexplicável. Já quem estiver em harmonia interna sentirá uma expansão profunda de energia, criatividade e sincronicidades. Ele compara isso a uma estação de rádio. Se você está na sintonia certa, o som é claro. Mas se estiver fora da faixa, tudo vira ruído. Essas ondas de energia são a nova transmissão do universo, e cada um de nós está ajustando o próprio dial interno para sintonizar com essa frequência. O segredo, segundo ele, não está em temer, mas em preparar-se. O astrólogo oferece orientações práticas para navegar por essa transição. Ele afirma que o primeiro passo é cuidar da energia interna. Tudo começa pela forma como pensamos, sentimos e agimos. Silêncio e observação ajudam a ouvir o próprio campo interior. Respiração consciente estabiliza a mente e o corpo. Contato com a natureza ajuda a adaptar-se à nova vibração. Alimentação leve e natural carrega energia solar direta. Gratidão e pensamentos elevados criam ressonância com a frequência mais alta do universo. Esses hábitos reequilibram o corpo, limpam a mente e sintonizam o coração com a nova frequência planetária.
O astrólogo acredita que o campo vibracional do planeta responde à soma das nossas emoções. Cada pessoa é como um transmissor, emitindo vibrações o tempo todo. Quando a humanidade inteira muda sua frequência, a Terra responde instantaneamente. O período entre 2025 e 2027 será o ponto de virada em que a consciência coletiva ultrapassará um limiar vibracional crítico. A partir daí, pensamentos negativos perderão força e ideias ligadas à cooperação, empatia e criatividade se tornarão naturais. É o que ele chama de salto de frequência planetário. Antes da luz plena, haverá um eclipse vibracional, um momento em que tudo parecerá parado, confuso e sem sentido. Esse será o instante decisivo, o silêncio antes da expansão. Aqueles que compreenderem esse processo e permanecerem em equilíbrio ajudarão a ancorar a nova energia no mundo. Essas pessoas serão como faróis, guiando os outros em meio à neblina energética. Agora que você compreendeu a magnitude das ondas de energia massivas previstas para 2025 a 2027, talvez esteja se perguntando: o que isso significa para mim no meu dia a dia? A verdade é que não existe uma receita pronta. O universo não funciona como um relógio, mas como um vasto campo vibracional, e cada pessoa responde de maneira única a essas energias. Alguns sentirão mudanças internas quase imediatas, outros perceberão transformações sutis ao longo do tempo. O ponto central é: essa transição não é sobre destruição, medo ou caos, mas sobre expansão, evolução e alinhamento com o fluxo do cosmos. As ondas estão chegando como uma força invisível, silenciosa, mas poderosa, e a única forma de atravessá-las com leveza é cultivando equilíbrio, presença e consciência. Você se lembra do que falamos sobre o despertar silencioso? Ele não é um evento público ou visível a todos. Ele acontece dentro de cada um, no instante em que a alma percebe que é hora de deixar o velho para trás e abraçar uma nova frequência de vida, amor e criatividade. É exatamente nesse ponto que a humanidade inteira começa a ressoar com uma vibração mais elevada, e aqueles que estiverem preparados servirão como faróis, guiando outros através da neblina energética. É um convite à transformação, um chamado silencioso, mas poderoso, e ele já está tocando você agora, enquanto assiste a este vídeo. O astrólogo reforça: não há motivo para medo, apenas para atenção e preparação interna. Cada escolha, cada pensamento, cada gesto, por menor que pareça, está contribuindo para essa grande transição. Estamos diante de uma era de ressignificação planetária, uma oportunidade única de evoluir em conjunto com o planeta e com o cosmos. Imagine o que pode acontecer se cada pessoa decidir se alinhar com essa nova frequência. Relações mais conscientes e compassivas, clareza mental e emocional inédita, conexão profunda com a própria intuição, capacidade de criar realidades alinhadas ao bem-estar coletivo. É o início de uma nova era, e você tem a chance de ser parte ativa dessa transformação. Se você sentiu algo diferente enquanto assistia a este vídeo, se alguma ideia, sensação ou intuição começou a se mover dentro de você, curta este vídeo para mostrar que deseja mais conteúdos assim, comente abaixo o que você sentiu ou quais sinais de despertar você tem notado em sua vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem agora e inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe dessa transição energética e não perder nenhuma previsão, orientação ou insight poderoso sobre o futuro da humanidade. Lembre-se, o universo está em constante mudança, mas você tem o poder de escolher como vibrar dentro dele. As ondas estão chegando, e a forma como você se conecta com elas determinará a experiência que terá nos próximos anos. Prepare-se, ajuste sua frequência e permita-se fluir com a transformação que já começou. O futuro não está escrito em pedra, ele está sendo construído agora, por você, por todos nós e pela nova energia que se aproxima.